Todo projeto precisa do seu terreno, mas tu sabe quais são os tipos de terreno para projetos? Mas antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a conhecer um parceiro aqui do canal, a Mobflix. Clica na descrição desse vídeo que tem um link para tu conhecer mais sobre a Netflix da arquitetura. Escolher o terreno certo é o primeiro passo para o sucesso de qualquer projeto de edificação, construção. Mas tu sabe como escolher ou como identificar o melhor tipo de terreno para o teu projeto? Hoje a gente vai falar sobre os principais tipos de terrenos e como eles impactam o desenvolvimento de projetos de construção. Vamos começar pelos terrenos planos. Eu escuto isso todo semestre nos projetos na faculdade. Os alunos adoram um terreno plano e colocam lá na construção dos pontos positivos de um terreno o fato dele ser plano. Um terreno plano são aqueles terrenos, com uma pouca ou nenhuma inclinação. Eles podem ser mais fáceis e mais, principalmente, econômicos para construir, porque eles vão exigir menos terraplanagem e eles vão ter fundações provavelmente mais simples, claro, dependendo do tipo de solo daquele lugar. As vantagens, então, de um terreno plano envolvem um menor custo de construção e da etapa de fundação. Mas também pode passar pela facilidade na execução da infraestrutura, como sistemas de drenagem e de esgoto. Como desvantagem, podem ter problemas de drenagem se não forem bem projetados, levando, por exemplo, a pontos de alagamento dentro do terreno. As aplicações ideais para esses terrenos mais planos são usos residenciais, centros comerciais e principalmente grandes plantas, como edificações industriais, tipologias do tipo pavilhão, justamente porque se envolve uma grande metragem quadrada, um terreno plano pode estar diretamente relacionado a esse custo da terraplanagem. O segundo tipo são os terrenos em declive, terrenos com inclinação moderada a acentuada. Esse tipo de terreno exige um maior planejamento e uma técnica de construção bem específica para lidar com essa situação de desnível. A gente tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre como projetar com desnível, com terrenos em desnível. As vantagens no terreno em desnível pode ser o fato deles proporcionarem muitas vezes uma visual interessante. Isso aumenta o valor do imóvel e do teu projeto final. Também pode dar maior privacidade e um potencial para projetos arquitetônicos bem diferenciados, como por exemplo um uso residencial com níveis diferentes ou outros tipos de usos. As desvantagens envolvem custos mais altos, com fundações, terraplanagem, sistemas de drenagem também. E tem uma maior complexidade na construção e talvez na acessibilidade. É sempre um fator a se considerar em terrenos em desnível. Pode ser aplicado, então, em residências de maior padrão, resorts, uso hoteleiro, projetos que valorizam a integração com o entorno natural. Um outro tipo de terreno é aquele terreno grande, Quando a gente tem um terreno muito amplo, que oferece muito espaço ou que a gente sabe que vai ter muita área aberta não edificada, pode permitir uma maior flexibilidade no planejamento do projeto. Mas também, às vezes, a gente acaba ficando um pouco perdido na leitura desse terreno e no que ele vai nos trazer como indicação da implantação do projeto da parte edificada. Então, a gente pode ter maior versatilidade com um amplo espaço para criar projetos grandes ou multifuncionais, como um espaço aberto mais interessante, uma fazenda, um complexo comercial, um uso industrial. E pode trazer também a questão da privacidade, com a possibilidade de criar áreas mais afastadas entre si, um projeto com vários núcleos, de repente, dentro do próprio terreno, aumentando essa questão da privacidade. Mas também que tem como desvantagem a manutenção, porque grandes áreas exigem um investimento maior, tanto na construção inicial quanto na conservação dessa área. E pode ser necessário mais tempo e mais recurso para desenvolver toda essa infraestrutura, como ruas internas, caminhos, redes de energia, água e esgoto para todo esse local, Então a gente pode falar aí de um condomínio, do empreendimento, maior, com mais de uma edificação em geral. Um terreno mais apertado, um terreno mais urbano, que a gente tem um entorno mais consolidado, um terreno mais pequeno, menor, um terreno mais estreito, que é muito comum numa área urbana densamente povoada. A gente tem aí lotes, e às vezes a gente vê ali o caso da Nova York, com um lote com uma testada super estreita, Aqui em Porto Alegre a gente tem lotes aí com
testadas de 3 metros, 5 metros, ali em bairros como Cidade Baixa, que são bairros bem antigos aqui da cidade. Então, vantagem, né, é o custo inicial. Em geral, o custo de compra desse terreno, em função dessa testada apertada, se torna uma opção mais acessível em áreas urbanas, né? E ele obriga o uso bem criativo do espaço, resultando em projetos arquitetônicos inovadores e bem eficientes, né, justamente para aproveitar todo o espaço disponível. Essa limitação do espaço acaba tendo menos espaço para expansão, como áreas abertas principalmente, pode ser difícil garantir a privacidade. E também, né, a complexidade de construção, pelo fato dos vizinhos, né, dos limites estarem muito próximos, tem que se planejar de forma cuidadosa para maximizar o uso do espaço, pode aumentar a complexidade do projeto, né? Ideal para residências urbanas, para escritórios pequenos, empreendimentos comerciais que busquem maximizar a ocupação em áreas limitadas. Um outro tipo é aquele terreno todo anguloso, né? Quando a gente tem terrenos que não têm uma forma regular, como lotes triangulares ou com ângulos que não são usuais e que exigem um planejamento arquitetônico bem específico. E a gente tem também a possibilidade de ter um projeto único, né, que oferece oportunidade para criar projetos arquitetônicos que são inovadores e podem se destacar justamente pela originalidade, no fato da gente ter várias faces diferentes para inclinar, né, ou criar fachadas, né, diferentes. Então, com um bom planejamento, esse terreno anguloso pode ser usado de forma bem eficiente, aproveitando cada metro quadrado. Mas também, às vezes, essas formas irregulares podem levar a um desperdício de espaço, especialmente quando a gente tem cantos ou áreas que são muito difíceis de serem acessadas. Também pode ser mais difícil criar um layout para o projeto que atenda às necessidades do cliente ou daquele programa de necessidades, justamente porque a gente está, às vezes, respeitando os ângulos desse terreno, né? É interessante quando a gente quer criar uma residência, um projeto mais personalizado, uma loja menor, um escritório que deseja ter um projeto único e bem contemporâneo, aproveitando ao máximo as características do lote. Também temos hoje que lidar com terrenos em áreas alagadiças, áreas inundáveis, que têm uma tendência a reter a água ou alagar, como regiões próximas a rios, lagoas ou áreas pantanosas. A ideia, né, nesses locais é a gente trabalhar com um bom sistema de drenagem, criar projetos bem específicos que podem ser ali marinas, espaços abertos, resorts aquáticos ou inclusive áreas de preservação ambiental, como parques urbanos ou os famosos, agora está se falando muito nos parques esponja, né? E essas áreas, esses projetos, eles envolvem um alto custo de preparação do terreno, uma drenagem extensiva, fundações especiais, mesmo que a gente queira colocar ali um uso que a gente chama que não é tão permanente, que é mais transitório, como por exemplo, vou colocar edificações ali com containers, a gente tem que criar uma base para isso e esse acaba, né, criando um custo também para essa implantação, né? Esse risco contínuo das inundações e o impacto ambiental mais significativo se destina mais a projetos turísticos, ecológicos, onde essa proximidade com a água é um diferencial desses locais. Então, cada tipo de terreno tem as suas próprias vantagens e os seus próprios desafios. E entender essas características é muito importante para o sucesso do teu projeto. Então, antes de escolher o terreno, a gente tem que considerar as necessidades específicas do teu projeto e como o terreno escolhido pode influenciar cada etapa da construção. Isso é muito importante, gente. Eu canso de ver, às vezes a gente sai para viajar, a gente passa nas estradas e vê aqueles cortes em terrenos com aclive para a colocação de uma planta industrial, por exemplo. Se a gente vai partir de um projeto que vai ter lá 2.000 metros quadrados de área construída para um pavilhão industrial, eu sei que eu vou precisar de um pavilhão com uma área plana. Por que eu vou comprar um terreno com desnível, que eu sei que eu vou gastar aí muito recurso com terraplanagem, se eu vou partir de um programa que eu preciso de uma grande área plana? Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer, encaixar, né, o tipo de programa com o tipo de terreno que eu tenho à minha disposição. Com um bom planejamento e o terreno certo para aquele programa, a gente pode criar espaços que não só atendam às suas necessidades daquele cliente, mas também valorizem o imóvel e valorizem o entorno daquele imóvel. Então, é importante, né, a gente pensar nessa compatibilização. Tu gostou desse conteúdo? Te inscreve no canal para mais sugestões sobre planejamento
e construção. Deixa teu comentário aqui embaixo e compartilha tuas ideias, o que tu pensa sobre isso e quais são as tuas experiências com esses diferentes tipos de terrenos. Eu te desejo bons projetos. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.